Diz que hoje vou dar um balão. Invocando a proteção de Deus, declara aberta a 24ª reunião ordinária em 21/9/2020. Convido o vereador Elielson para fazer a leitura de uma passagem bíblica. Corrija o amigo que talvez tenha feito mal e diz que não fez, e se fez, para que não torne a fazê-lo. Corrija o próximo que talvez tenha dito algo inconveniente, e se disse, para que não se repita. Sonda o amigo, pois muitas vezes se faz incriminação sem provas, para que não acredites em qualquer palavra. Há quem fale com a língua, mas não intencionalmente, pois quem há que não tenha pecado com a língua? Indaga o próximo antes de ameaçá-lo, e deixa a lei do Altíssimo seguir o seu curso. Obrigado, vereador Elielson. Passamos agora para a leitura da ata da reunião anterior. Convido o vereador e secretário Edivaldo para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata número 25/2020, sessão ordinária online. Aos 14 dias do mês de setembro do ano de 2020, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Vargião às 19 horas, sob a presidência do vereador Wilson Froza e contando com a presença dos vereadores Dilson João Berté, Edivaldo Marques, Elielson Presoto, Idete Tomassoni Daniele, João Carlos Santana Gusberti, Osmar Fac, Silvânia Lautério de Souza e Terezinha Daniele Lorenzetti, para atender os decretos número 515 e seguintes do Governo do Estado de Santa Catarina. Esta reunião foi realizada online. Dando início à reunião, o presidente solicitou a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a leitura da matéria constante nos expedientes. Projeto de Lei número 017/2020 do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Vargião para o exercício 2021. Ofício da Secretaria Municipal de Educação, solicitando a indicação de 2 representantes para o Conselho Municipal de Educação, gestão 2020 e 2022, titular e suplente. Projeto de resolução número 02/2020, que dispõe sobre a atualização e revisão das medidas adotadas pela Câmara Municipal de Vereadores de Vargião, em decorrência do novo coronavírus. Encerrada a leitura dos expedientes, passou-se para o período da palavra livre. Não havendo oradores escritos, passou-se para o plenário. O presidente passou para as comissões o projeto de lei número 017/2020 do Poder Executivo Municipal. No momento do presidente, o mesmo falou sobre o projeto de resolução 02/2020, citando que após a aprovação, as sessões voltarão a ser presenciais, apenas aos parlamentares e funcionários, ficando restrita a presença do público, que poderá acompanhar as reuniões através do portal e das redes sociais da Câmara Municipal. O presidente solicitou a chamada regimental. Na ordem do dia, projeto de resolução 02/2020 foi aprovado em votação única por unanimidade. Projeto de lei número 016/2020 do Poder Executivo Municipal foi aprovado em primeira votação por unanimidade. Os vereadores indicados para representar o Conselho Municipal de Educação foram Edivaldo Marques como titular e Dilson João Berté como suplente. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a reunião, marcando outra para o dia 21 de setembro de 2020. Dos trabalhos foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa diretora. Sala das reuniões, em 14/9/2020. Obrigado, vereador Edivaldo. Coloco a ata anterior em discussão. Coloco a ata em votação única. Quem concorda, permaneça como está, no contrário, se manifesta. Ata aprovada por unanimidade. Passo agora para a leitura dos expedientes. Ofício número 071/2020. Vargião, em 11 de agosto de 2020. Ao excelentíssimo senhor
Wilson Froza, presidente da Câmara de Vereadores, Vargem, Santa Catarina. Excelentíssimo senhor, cumprimentando-o cordialmente, o presente tem a finalidade de encaminhar em anexo balancetes financeiros fiscais do mês de agosto de 2020, dos seguintes órgãos: Prefeitura Municipal, Fundo Municipal da Saúde e Fundo Municipal da Assistência Social. Sendo que se apresenta, renovamos expressões de estima e apreço. Atenciosamente, Daniela Lando de Cris Giovanni, contadora. Obrigado, vereador Edivaldo. Passamos agora para a palavra livre. Da bancada do PSDB, convido o vereador Edivaldo para fazer uso da palavra. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores e o público que nos prestigia pelas redes sociais. O que me traz à tribuna hoje é falar um pouquinho sobre as eleições desse ano de 2020, especificamente sobre os mesários, as pessoas que irão se voluntariar para fazer esse trabalho. Estava escutando hoje, me chamou muita atenção, uma vereadora do estado do Rio Grande do Sul, município de Estância, se eu não me engano, comentando sobre essas eleições. E tirando alguns comentários que ela falou, a gente percebe o seguinte: hoje temos um garoto propaganda, que antes era garoto propaganda, o Dr. Drauzio Varela, acho que muitos devem ter visto aqui na TV. Ele pedia todos os dias, muitas vezes durante o dia, para que as pessoas ficassem em casa, né? Que as pessoas se cuidassem, ficassem em casa e não saíssem. Hoje, esse mesmo garoto propaganda, ele vem pedir todos os dias também para que as pessoas saiam trabalhar, que os mesários se voluntariem. Vai um pouco na contramão, né? Eu acho que depende muito da época em que se fala, né? Como eu comentei na última reunião, é engraçado que muitos de nós também se deixam às vezes ser enganados por papéis, por decretos, governadores, a nível federal muitas vezes também. Parece que um decreto, parece que o vírus sumiu, não existe mais vírus. As pessoas podem voltar a se reunir, podem voltar a jogar o seu futebol, a fazer várias coisas que o vírus foi embora. Eu acho que essas pessoas que fazem esses decretos, eles não têm o depoimento de muitas pessoas que perderam os seus entes queridos, que pegaram esse vírus, que passam por dificuldades, e o que realmente esse vírus é. Na maioria dos casos, quando se trata de pessoas que estão adolescentes jovens, ou muitos que pegaram e não tiveram nada, muitos tiveram seus entes queridos ceifados por esse vírus, ou ainda trazem problemas decorrentes desse vírus, né? Então a gente percebe que quando se fala em trabalho voluntário, que seria o que os mesários deveriam fazer, eu participei muitas vezes das eleições como mesário, mas eu nunca fui como voluntário. Eu, como funcionário público, sempre fui convocado. E se eu não fosse nas eleições, eu teria minhas punições, porque todas as pessoas que trabalham em cartórios, ou seja, funcionário público, em diferentes níveis, se ele não for trabalhar nas eleições, ele vai ter alguns probleminhas, questão de justiça eleitoral e também na questão por ser um funcionário público. Então isso não se chama voluntário, isso se chama convocação. Uma outra questão, esta mesma
essa mesma vereadora, ela deu uma sugestão, eu acho que deveriam ouvir melhor esses comentários dela. Por que os voluntários não vão receber para trabalhar nesse dia? Por que essas pessoas que vão trabalhar no mínimo 12 horas no final de semana, muitos lugares é 2 turnos, não irão receber para fazer esse trabalho? Já que muitos são convocados e não, esse negócio de voluntário não existe, não é para todos a mesma coisa. Em um Brasil que é onde a gente vê que os magistrados, que eu li também algumas coisinhas ali, que eles têm 60 dias de férias no ano, são os únicos, né? Que ganham uma média de R$35 mil por mês. Agora irão aprovar, ou talvez já tenha sido aprovado e não fiquei sabendo, deles poderem vender as suas férias. Em que sentido? Eles estariam de férias, mas se eles trabalhassem nesse período, muitas vezes agora trabalham em casa, né? Eles receberiam o dobro, né? A gente fica abismado com algumas coisas que acontecem, porque você tem dinheiro para tantas coisas para alguns e para muitos não tem. Em um país onde o salário mínimo aumenta R$22 em um ano, para alguns, se eles trabalharem 3 dias na semana ou 2, irão receber o dobro. Este é o Brasil, infelizmente, que nós vivemos, e que, se nós não fizermos a nossa parte onde moramos, infelizmente, muitas coisas irão acontecer assim. Onde as eleições irão ter 1 hora a mais de votação. O mesário irá começar as votações às 7 horas da manhã. Então, o mesário terá que chegar lá que horas? 6 horas, né? 1 hora antes, para quem já trabalhou, sabe que é assim. Acaba a ser às 17 horas da tarde. Vai ter que ficar 1 hora a mais. Vai ficar até às 18 horas. São 12 horas trabalhando. Para ele ganhar o quê? Um vale, um ticket alimentação. É o que eles recebem, né? E os que não forem ainda, se não tiverem uma justificativa muito legal, irão sofrer as punições ainda. Então isso não é um trabalho voluntário. Isso é uma convocação que, para quem não vai ter as suas punições. Então a gente fica um pouco triste, porque em um Brasil que um dia um garoto propaganda diz para ficar em casa, no outro dia ele diz para sair. Então eu digo para vocês, como falei na última reunião, realmente era o que muitos comentavam, que essa pandemia viria após o carnaval, e é o que todos imaginávamos que seria. Tanto é que muitos jornais estampavam lá o carnaval e uma figurinha embaixo escrita: primeiro morto pelo coronavírus no nosso Brasil. Não sei se muitos lembram, mas esta foto circulou por esse Brasil por muitos meses, né? E agora, claro, está chegando as eleições, então o vírus está indo embora. Não existe mais vírus. Por quê? Porque novamente a mídia, a gente vai ser enganado novamente, elas querem que as pessoas saiam nas ruas para quê? Para votar. Porque a eleição é muito mais importante do que a saúde das pessoas. Este é o Brasil que vivemos e, infelizmente, vai demorar muito tempo para que a gente mude isso. Então, senhores vereadores, vamos fazer como sempre fizemos nesses 4 anos. Fazer o nosso melhor onde estamos, porque se a gente esperar muitas vezes no âmbito do governo do estado ou federal, muita gente vai ficar a ver navios, como falam. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Edivaldo, pela sua colocação. Muito importante essa sua informação, colega vereador Edivaldo. Também, para fazer uso da palavra, da bancada do PP, convido a vereadora Terezinha para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, funcionários desta casa e público que nos acompanha através das redes sociais. O que me traz esta tribuna hoje à noite
falar um pouquinho sobre o passeio que foi concluído, do acesso ali do bairro Horizonte, que é a Ângelo Checker, né? Dizer que as pessoas já estão usando, mas que elas fizeram uma crítica também, porque foi feito do lado avesso. Mas a gente já sabia que seria possível só fazer do lado avesso, né? Porque não teria como fazer do outro lado por conta que tinha muitas construções e teria que se desfazer de muita coisa que ia atrapalhar. Mas dizer que é importante, que foi importante esse passeio, que a gente observa que as pessoas estão satisfeitas e com menos risco, que foi um pedido que a gente também fez, vários vereadores, né? Mas que ele então está ali e que é importante que essas coisas aconteçam porque a população precisa, e é a segurança da nossa população. Também falar, senhor presidente, se de repente o senhor ouviu alguma questão, se existe um projeto para a recuperação do acostamento do acesso Esperidião a mim, porque foi construído o calçamento, mas infelizmente o que está destruído é o acostamento, né? Está bem difícil. Né, o vereador Silvano também passa todos os dias e é o nosso cartão também, né, da postal. O passeio foi feito, e agora está deteriorado o acostamento, está, desculpa. Né? Então, seria interessante se pudéssemos, se tivesse como recuperar. E o que mais deteriorado está é até o laticínios, né? Mas no que se segue também está precisando de uma recomposição, um recapeamento. E hoje é dia da árvore. Um dia lindo, uma estação maravilhosa, que vamos entrar na primavera, mas com um cenário deprimente, né? Porque nos últimos dias temos tido muitas queimadas, a nossa Mata Atlântica, enfim, muitos estados com muitos problemas, muitas queimadas. E isso tudo vai ter um custo. E esse custo vai ser em saúde e bem-estar. Então, fazer um alerta para toda a população, para que cuide muito na questão árvore, que dê importância à nossa natureza e que não destrua por qualquer mais uma saca de soja, mais um pé de milho. Eu sei que a produtividade ela é bem importante, mas que também a nossa vida e a nossa saúde é mais importante ainda. Então, é um descuido que a população tem, essas queimadas, porque ainda não leva a sério que vamos ter muitos problemas futuros com aquecimento e também com a falta de água. Então, que as pessoas tomem consciência. E para pegar um gancho do que o vereador Edivaldo falou, infelizmente hoje, o mais importante são os interesses. E eles não têm muita preocupação com as vidas, e sim com os interesses, o que traz benefício a cada um. O rendimento financeiro acima de qualquer valor, de qualquer coisa. Essa é a diferença. A pandemia acabou quando no processo eleitoral. Na verdade, ela não acabou, ela está ali, presente nas nossas vidas, em quem perdeu os entes queridos, né? Mas, por questões dos interesses, hoje, acabou. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereadora Terezinha, por trazer as suas informações nessa casa. Passamos agora para o plenário. Momento do presidente. Quero aqui inicialmente cumprimentar as colegas vereadoras, colegas vereadores, funcionários aqui dessa Casa Legislativa,
a toda a população que nos ouve através dos meios de comunicação, meu especial boa noite a todos. Só quero aqui comentar um pouco, os colegas vereadores, como hoje nós voltamos a trabalhar presencialmente aqui nessa casa, quero desejar as boas-vindas a todos e agradecer a Deus por nós estarmos aqui todos juntos neste dia novamente. Que seria muito triste nós estarmos aqui sabendo que talvez nós tivéssemos perdido algum do nosso colega, por essa doença, ou alguém dos nossos familiares. Então, primeira coisa, agradecer a Deus por nós termos essa gratidão de estarmos novamente todos aqui e pedir a Deus que continue nos livrando desses problemas, que é um problema muito sério. Como muito bem ouvido pelos colegas vereadores, vereador Edivaldo, a vereadora Terezinha, na tribuna, quando fizeram essa colocação das eleições, é bem justo, como os colegas comentaram, iniciou a pandemia no Carnaval e acabou agora nas eleições. Isso a gente ouve muito o povo comentar isso, e realmente eu não tiro a razão deles, que é bem verdadeiro isso. Mas eu peço encarecidamente a toda a nossa população que continue se mantendo da forma que vinha se mantendo, com cuidados, e fazer aquilo que é para fazer dentro dos cuidados, das medidas possíveis. Nós voltamos aos trabalhos desta casa hoje, mas tenho certeza que aqui todos os cuidados cabíveis estão sendo colocados. Então, que a população também faça isso, não é porque estão liberando coisas que nem o colega vereador Edivaldo colocou, os decretos. Infelizmente, às vezes, eu sempre falei que as informações elas vêm muito distorcidas. Quando o governo do estado criou o primeiro decreto aqui no estado de Santa Catarina, eu fui um que debati contra, que não seria o momento de ter criado aquele decreto. Nós só fomos ver 3 meses depois, começar tendo problema aqui na nossa região, aqui no nosso município, e quando precisava começar a se cuidar, tudo foi aberto as portas à vontade para a nossa população. Então o decreto, às vezes ele vem para ajudar, mas às vezes ele vem também para prejudicar o nosso ser humano. E muito bem colocado que, nesse momento, eles não querem saber de saúde, não querem saber de educação, não querem saber de nada. A eleição sempre é mais importante. Infelizmente, a nossa ética brasileira é assim, onde eu vejo que a pessoa é em primeiro lugar e a saúde em primeiro lugar. Se nós viemos cuidando até agora, acho que nós devemos dar continuidade, com decreto, sem decreto, fazer a nossa parte, para nós poder sorrir amanhã. A questão da colocação da colega vereadora Terezinha, da questão do acesso pediam a mim, eu até tenho algumas informações, mas eu não estou bem lembrado o que é, o que não é, colega vereadora. Mas eu vou conversar, parece-me que tem algum projeto em andamento disso, sim. Bem que a senhora colocou, colega vereadora, eu também percebi que está bastante ruim, deteriorado esse acostamento, e há uma preocupação para que seja feito um recap, sim. Mas eu vou conversar com o prefeito, na próxima semana a gente pode dar uma ideia aí da forma que está sendo conduzida essa questão. A questão das queimadas também, muito bem, a colega vereadora Terezinha colocou, hoje, dia 21, dia da árvore. Cada um de nós, brasileiro, acho que nós deveríamos pegar uma mudinha qualquer e largar na terra hoje, fazendo a nossa parte. Tenho certeza que muitos pensaram em destruir, mas antes de plantar uma árvore. A produção é importante, com certeza que ela é muito importante, mas com certeza que a natureza também ela é bem mais importante. Nós não podemos esquecer que aquilo que nós estamos plantando hoje, nós podemos colher amanhã. Tudo que a natureza colocou, um dia ela pode pegar de volta.
E a gente sabe que há muitos abusos, sim, feitos em cima da natureza. Né? Se cada um fizesse a sua parte, com certeza estaria muito melhor. A gente sabe que a preservação existe bastante. Se nós olhar hoje, acredito que nós temos mais preservação do que nós tínhamos no passado, mas a gente sabe também que tem destruidores que destruem muito da natureza. Então isso nos preocupa, claro que preocupa, né? Essas queimadas, além de destruir as matas, olha quantos animais selvagens que é destruído junto com as queimadas. Isso é preocupante, claro que é preocupante. Então acho que cada um de nós, ser humano, antes de nós riscar um palito de fósforo, nós temos que pensar 3 vezes o que ele pode causar. Né? Primeiro, custo. Segundo, a saúde das pessoas, que o custo você consegue relevar, mas a saúde das pessoas às vezes não. E querendo ou não, pode ter certeza que isso causa problema. Se não é hoje, mas no futuro nós teremos e muitos problemas. Então seria isso, colegas vereadoras, esta noite. Obrigado. Passo agora para a chamada regimental. Gilson Berté. Presente. Edivaldo Marques, presente. Delson Presoto. Presente. Idete Tomassoni Daniele. Presente. João Carlos Santana Gusberti. Presente. Osmar Fachin. Presente. Silvana Eleutério de Souza. Presente. Terezinha Daniele Lorenzetti. Presente. Wilson Froza. Presente. Da ordem do dia. Projeto de lei número 016/2020 do Poder Executivo Municipal em segunda votação e redação final. Esse projeto é o projeto que dispõe sobre a alienação de escavadeira hidráulica conforme especifica o mesmo. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em segunda votação e redação final. Quem concorda, permaneça como está, no contrário, se manifesta. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 015/2020 do Poder Executivo Municipal, em primeira votação. Esse projeto que dispõe sobre aprovação da regularização fundiária urbana de interesse social do loteamento Pedrão, localizado na linha Pedrão, e de outras providências. Solicito o parecer das comissões, começando com o parecer da comissão do vereador Edivaldo. Este projeto passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto 015/2020. Então, o projeto 015/2020, ele passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e o parecer é pela legalidade do mesmo. Obrigado, vereador Edivaldo. Da mesma forma com a comissão do vereador Silvano. Então, senhor presidente, o projeto de lei número 015/2020 passou pela Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. O mesmo foi analisado e o parecer é favorável à aprovação do mesmo. Também sugiro aqui, senhor presidente, que esse projeto seja votado em primeira, segunda e redação final. Obrigado, vereador Silvano. Então, neste momento, eu coloco esse projeto à disposição dos colegas vereadores. Se todos concordam que ele seja votado em primeira, segunda e redação final. Todos os colegas concordam? Se todos concordam, permaneçam como estão. Então, esse projeto ele vai ser votado em primeira votação, segunda votação e redação final. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em primeira
É a votação, segunda votação e redação final. Quem concorda, permaneça como está, no contrário, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. Passo agora, nesse momento, para as explicações pessoais. Vereador Osmar. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários desta casa e povo que nos acompanha pelas redes sociais. Primeiramente, eu queria parabenizar toda a equipe que faz parte da educação do município pelo excelente resultado que teve no IDEB. E também eu queria aqui, complementando as palavras da vereadora Terezinha, eu queria lembrar que há um ano eu assumi esta cadeira nesta casa e fiz uma homenagem com uma planta no intuito de não ter a vergonha que temos hoje das queimadas que estão acontecendo. A gente não culpa um, não culpa o outro, mas a vergonha que a gente tem agora vai refletir lá na frente, como a mesma vereadora falou. Eu peço ao povo aqui da nossa região, o povo aqui do nosso município, como começou a primavera agora, é tão bonito a gente olhar nos terrenos que a gente tem aqui no Varjão e estão todos eles verdes, né? Um que outro que a gente nota que não tem uma árvore ou duas ou três ou mais. Eu tenho, por exemplo, o nosso lá, que é pura pedra, quase lá na verdade, e está bem verde, né? Então a gente se sente até bem no momento que você vai embaixo da árvore, a respiração ela não fica, ela vem por si só, ela não tem que fazer força na verdade, né? Como a gente encontra por aí. O meu comentário só será isso, meu presidente, e vamos plantar a árvore que a nossa piazada precisa amanhã. Muito obrigado. Obrigado, colega vereador Osmar. Vereador Silvano. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadoras, colegas vereadores, aos funcionários aqui da Casa Legislativa e a toda a população que nos assiste através das redes sociais. Também, só fazendo um complemento com relação ao que a vereadora Terezinha comentou, eu acho interessante a gente buscar essa informação mais concreta, a vereadora, mas realmente existe um projeto para fazer o conserto, principalmente vamos dizer, da entrada da cidade para cá, tá? Então, da rua Esperidião Amin, do acesso Esperidião Amin. Então, eu acho que agora está devido a tudo o que vem acontecendo, por isso dessa demora, né? Mas senão acho que já era para estar, inclusive, concluído isso, tá? Mas aí o senhor presidente vai ir atrás de maiores informações e é melhor para a população. O vereador Osmar falou com relação aos resultados do IDEB, né? Então só quero fazer uma referência aqui, o Varjão está de parabéns, né? Em vários sentidos, mas nesse sentido também. Eu busquei algumas informações, colega vereador, com relação aos resultados, né, do ano 2019, que foram divulgados recentemente, da 4ª e da 5ª série. O Colégio Fortunato Daniele, ele tinha como meta 7.1 e o colégio ficou com 7.2. Irineu Bornhausen, meta 6.9 e ficou com 7.3. Então, os números aqui mostram para nós a seriedade que é levada a esse trabalho da educação dentro do nosso município. Então, quando a gente ouve aqui mesmo, internamente, e até em outros municípios que Varjão tem suas referências na questão de saúde, na questão de educação, infraestrutura e tudo mais, através desses números
que as pessoas enxergam. Então quero aqui parabenizar também, igual o colega vereador Osmar falou, parabenizar toda a equipe da educação, parabenizar também ao empenho que os alunos, que os cidadãos varjonenses têm desde pequenos, também para se dedicando ao estudo e mostrando que é colégio público, sim, mas pode atingir, sim, a meta, que isso é possível, né? E não só atingir, como superar também. Então, parabenizar a toda a equipe, parabenizar professores, diretores, secretaria, enfim, a todos que se envolvem para que esse número apareça dessa forma para toda a nível nacional, né? Então seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, colega vereador Silvano. Vereador Etivaldo. Também pegaram um pouquinho o gancho ali da vereadora Terezinha, que comentou a questão do passeio. Este pedido pela população, indicado aqui pelos vereadores, né? A senhora foi uma das pessoas que correu atrás também. É o que a gente sempre fala, o que a população pede, nós vereadores aqui somos os porta-voz para poder repassar esses pedidos, essas indicações para a melhoria delas, né, da nossa população. Eu acho que é isso que deve ser feito. Ficou muito bom esse passeio ali. É claro que muitos preferiam que tivessem dos dois lados, mas por questões de construção, como a nobre colega falou, e a questão às vezes até de declive, às vezes de alguns morros, algumas coisas, não deu para fazer dos dois lados. Mas creio que ficou as pessoas ali com o trânsito com mais segurança. A questão um pouquinho da velocidade ali, eu falo por mim, como nós aqui aprovamos esse passeio, a gente sempre discutiu a questão dessa velocidade. Eu tento sempre controlar ao máximo, passar sempre nos 30 km de velocidade, que ali está aquelas placas de orientação, placas de trânsito. E eu pensando dessa maneira, quando eu passo ali, eu acho que muitas vezes é como o vereador Wilson fala. Às vezes tu tem uma lombada, para quê? A consciência fala muito mais alto do que uma lombada. Se nós visualizarmos aquela placa de 30 km horários, né, eu acho que essa deve ser a velocidade que nós devemos passar. Se nós que aprovamos isso aqui, discutimos isso aqui, né, a gente consegue fazer, por que as outras pessoas também não conseguem? Então acho que é uma questão só de educação de trânsito, que eu acho que a gente sempre batendo na mesma tecla, eu acho que vai chegar uma hora, nem todos irão fazer, mas uma grande maioria fazendo, creio que acaba diminuindo alguns problemas que se tem no dia a dia quando se trata de trânsito. Não só daquela rua ali, mas de outros lugares também, né? A questão das queimadas, eu creio que nenhum vereador aqui é a favor de tantas queimadas que está acontecendo. A gente percebe que, eu estava lendo também algumas coisas, isso peguei esses dados aqui agora, aqui do nosso estado de Santa Catarina. No mês, entre o dia 1º de janeiro, mais ou menos até o dia 15 de maio, alguns dados desse ano, maio, junho ali, teve um aumento de mais de 400% nas queimadas aqui em Santa Catarina. Nesse mesmo período do ano passado, 2019, teve 692 queimadas, e nesse período em 2020, teve 3.369 queimadas. Tem alguns relatos de algumas pessoas aqui falando que às vezes foram lá para queimar um pedacinho, mas como foi pego em uma época de grande estiagem, às vezes o fogo ele perde seu controle dele, né? Então, às vezes por isso que acontece, muitas vezes são queimadas voluntárias e muitas vezes são queimadas involuntárias. As pessoas às vezes querem atingir um certo espaço, ali, a maioria de alguns pessoas que têm algumas terras, ou mesmo agricultores ali, acabam perdendo o controle. Muitas vezes não é de propósito, mas o prejuízo está nos números, né? Então, não é porque temos uma mata vasta em nosso estado, em nosso Brasil, que temos que devastar, né? Também concordo com algumas palavras que o presidente põe no seguinte sentido. Vem países de Holanda, Suíça, Suécia lá, que devastaram tudo que eles tinham, né, para se fortalecerem industrialmente. Eles vêm aqui no nosso Brasil querer colocar regras. Quem deve colocar as regras no nosso Brasil somos nós.
Brasileiros, de que maneira que a gente faz isso? É indo contra essas queimadas aqui. E o governo também fazendo a sua parte. Ninguém é a favor das queimadas. Creio que nenhum vereador aqui, nenhuma pessoa que faz com que, ou que gosta dos nossos filhos e queiram um país melhor para eles, né? Então, cuidar sim do nosso município, como o vereador aqui, Osmar, pôs, nós iniciando aqui, nós plantando cada um uma árvore, cuidando do seu espaço, evitando as queimadas, nós temos que começar a fazer aqui. Se cada um cuidar o seu município, o seu lugar, creio que o nosso Brasil é um país que pode ser melhor. Mas temos que iniciar sempre no lugar que moramos, que é o nosso município de Vargião. Nós discutir sobre Estado, sobre impeachment de governador, ou sobre federal, nós vamos só discutir, não vamos chegar a lugar nenhum. Nós discutindo sobre o nosso município aqui, sim, nós podemos melhorar e fazer com que a coisa aconteça aqui. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, colega vereador Edivaldo. Algum mais vereador que fazer uso da palavra? Só aqui, então, para complementar um pouquinho, novamente, as palavras do colega vereador Edivaldo, aquilo que ele comentou que nós devemos fazer a nossa parte, eu digo que é mais do que justo e mais que correto, colega vereador. Às vezes a gente ouve pessoas dizer, o que adianta nós tentar fazer e os outros destruir? Coloco aqui aquela bonita frase do Beija-Flor, que ele viu a mata queimando e simplesmente com o biquinho dele ele ia buscar água e tentando apagar a fogueira que existia naquela mata. Ele ia resolver? Não, nunca, jamais. Mas ele foi inteligente e fez a parte dele. Então, isso cabe para nós, ser humano, de nós fazermos a mesma coisa. Talvez nós não podemos resolver, mas vamos mostrar que nós estamos fazendo a nossa parte, que ela é muito importante e com certeza um dia esse reflexo pode cair na mão e na cabeça daquelas pessoas teimosas que não a respeitam e não seguem o seguimento de Deus e da natureza. Então, para esta noite seria isso. Nada mais havendo a tratar, convido as senhoras vereadoras e senhores vereadores para a próxima reunião, dia 28 de setembro de 2020, neste mesmo local e horário, e declaro encerrada esta reunião.